temos um número expressivo de pessoas assistindo remotamente, o que só demonstra a importância desta temática, que é uma parceria entre o núcleo, entre a especialidade criminal, a especialidade da infância o quê? De família e sucessões. Se bem que infância até poderia também estar aqui, né? Então, desta parceria, temos a produção deste evento que vai brindar a nossa tarde, a tarde em que nós comemoramos o aniversário da escola. E nada como fechar um evento festivo com um curso que será muito festejado entre os defensores, especialmente os de família, que estão agora com essa missão de fazer audiência de custódia, quando a quando não é uma prática, né, muito comum, e nada como ter um defensor capacitado, habilitado, pesquisador, professor, doutor e mestre, e que muito nos orgulha por ter sido também diretor da escola. E então essa caminhada tem muito da sua contribuição, e aqui eu agradeço. E a tarde de hoje é sua, doutor Daniel, que foi o meu orientador no mestrado, sou muito grato por isso. Agradecer também a presença aqui dos servidores, dos residentes e estagiários que estão aqui presencialmente. Obrigado. O time também da escola que preparou tudo isso, Ramila, Cacilda, também o pessoal da atuação estratégica, porque isso também é uma das linhas do plano Pena Justa. E espero que vocês aproveitem, façam as perguntas no momento adequado, porque esse curso ficará também na plataforma, e até para evitar cortes, vamos deixar as perguntas para o final, e também quem está acompanhando remotamente, teremos o suporte para colher as perguntas e passar para o facilitador, a quem eu convido aqui para expor com essa temática tão interessante que hoje faz 10 anos, né? Então, a dupla comemoração. Por ele estar aqui também pelos 10 anos. Boa tarde a vocês. Eu não vou ficar até o final porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, tá aqui desde manhã, os processos para despachar, mas vou ficar acompanhando aí remotamente, tá? Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, presentes online. Agradecer muito aqui a Alan e à escola pelo convite. Alan é um colega muito querido que foi uma das razões de eu estar aqui na Defensoria hoje, uma das pessoas que me inspirou um pouquinho mais adiantado que eu na faculdade, na época do patronato. E é sempre uma alegria grande contribuir com a escola e comentar o seguinte com colegas, servidores, estagiários, residentes, todos que estão aqui. Uma das primeiras conversas que a gente teve quando assumiu a coordenação foi com doutoras Mariana e Suelen, lá nos primeiros dias de gestão, sobre esse novo desafio que a instituição está tendo, de fazer as audiências de custódia das prisões civis. Então, eu, por exemplo, embora eu tenha feito audiência de custódia durante quase 10 anos, até vir para a coordenação, conto pelo menos 3.000 audiências de custódia, nunca fiz nenhuma de prisão civil. Já fiz algumas de cumprimento de mandado, até porque as audiências de custódia de prisão civil são recentíssimas. Eu vou explicar essa trajetória um pouquinho. Sei que elas acontecem à disposição de todos os defensores plantonistas no Carnaval, São João, outros períodos, mas no curso ordinário de trabalho, as audiências de custódia de prisão civil não passam por nós, né? Passam por vocês de família. E aí, antes de começar a falar das especificidades da audiência de custódia na prisão civil, eu vou historiar um pouquinho como a gente chegou até aqui, como as audiências de custódia foram previstas na legislação internacional, depois foram trazidas para o Brasil e como foram sendo implementadas gradualmente no Brasil ao longo desses 10 anos. E aí, qualquer coisa, vocês podem, eu não estou tendo aqui retorno do online, mas se alguém tiver, pode me avisar, pode interromper quem está presente, pode através de uma das duas colegas, intervir para que eu fale, para não deixar as perguntas só para o final.
Como eu nunca fiz essa apresentação, eu não sei quanto tempo ela vai durar, então a gente vai construindo junto esta duração. Acho que não vai ter intervalo, né, pelo horário. Enfim, eu estou aberto aí a todas as construções possíveis. Bom, audiência de custódia. É, eu meio que vim parar nesse tema na minha atuação por acaso, porque quando eu me promovi para a unidade que eu sou titular até hoje, que são as urgências criminais, ainda não acontecia audiência de custódia. Era petição, era manifestação por escrito, e o NPF da época ainda rodava por todos os defensores criminais da capital, não ficava concentrado só nas urgências criminais. Mas pouco depois de um ano de eu ter, um ano não, meses depois de eu ter assumido a unidade, é, duas coisas mudaram. O núcleo de prisão em flagrante de Salvador ficou concentrado nas urgências criminais e as audiências de custódia começaram a ser feitas. Então, eu meio que caí por acaso, mas sou muito grato por essa, digamos assim, esse golpe do destino, porque me deu mais um dos meus grandes temas de pesquisa, de preocupação e de atuação, e que me interessa muito até hoje. Audiência de custódia, então, só conceituando para quem por acaso não tenha pensado sobre ela, e aí é importante para os colegas de família que estão se deparando com um problema há bem menos tempo do que os colegas do crime, é uma oportunidade de ser ouvido por um juiz imediatamente após a sua prisão. Se vocês pensarem, é uma garantia democrática muito importante. Eu digo que a audiência de custódia ela foi precedida de muita expectativa pelos progressistas e de muito alarmismo pelos conservadores. Depois que a audiência de custódia é implementada, ela foi seguida de uma decepção grande dos progressistas, porque não viram a audiência de custódia entregar tudo o que se esperava dela, o que se prometia dela, em termos de desencarceramento. Mas para esse grupo de progressistas decepcionados, eu sempre digo: quer entender como a audiência de custódia mudou o jogo? Basta prestar atenção que, desde que ela foi implementada há 10 anos, ela é alvo de ataques incessantes. Nessa última tragédia do Rio de Janeiro, nessa matança do Rio de Janeiro, uma das culpas que o governador Cláudio Castro atribui em uma de suas entrevistas é ao STF e à audiência de custódia. Que a audiência de custódia teria feito a criminalidade tomar conta. É o mesmo discurso de a polícia prende, a justiça solta, que a gente ouvia no nosso. Antes de tomar posse como defensor, já muito antes da audiência de custódia, só repaginado para culpar agora um novo espantalho, que é a audiência de custódia. Porque a audiência de custódia é uma garantia democrática de máxima importância, e se ela é bem executada, ela consegue realmente fazer a porta de entrada do sistema de justiça e da prisão ser mais justa, ser mais correta, ser mais humana. Mas o ponto é, onde estão os fundamentos normativos para a audiência de custódia? Que esse foi um dos debates da época da implementação da audiência de custódia. A queixa, o argumento de que não haveria previsão na legislação ordinária para a audiência de custódia. Eu não sei como é que está no campo civil hoje, que não deu tempo de pesquisar, se tem alguém que questione a falta de previsão específica de audiência de custódia no CPC. Mas se tiver alguém que questione isso, é requentando a mesma discussão que se fez antes de a audiência de custódia ir parar no CPP. Mas onde é que a audiência de custódia está normativamente? No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU e na Convenção Americana de Direitos Humanos, da OEA, que são dois pactos internacionais celebrados nos anos 60, ratificados pelo Brasil nos anos 90, ambos em 92, logo depois que acabou a ditadura. Primeiro governo democrático direto, que foi o de Collor. Ainda foi Collor, não foi Itamar aí quem ratificou esses dois pactos. Depois ele vai parar no Código de Processo Penal. Essa ordem nem está tão cronológica, está uma ordem mais hierárquica, né? Ele vai parar no Código de Processo Penal só em 2019, mas desde antes, esses dois atos aí, na verdade, a ADPF e essa resolução do CNJ, impuseram a realização da audiência de custódia, primeiro na área penal, antes mesmo de ser incorporada à legislação ordinária brasileira. Estava incorporada na legislação brasileira, sim, porque os pactos internacionais ratificados têm aquele status que vocês conhecem, supralegal e infraconstitucional. Talvez seja justamente o exemplo mais importante, pelo menos da minha área, claro, de aplicação direta de um tratado internacional, que agora ele tem previsão no CPP, ainda não tem no CPC, no rito lá da prisão civil. Mas para vocês entenderem o alcance, o que é que dizem os pactos?
Primeiro, o da ONU, né, o PIDCP. O artigo 9º, item 3 diz: qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal, aí não são vocês, nessa primeira garantia, deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgado em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deve constituir regra geral, mas a soltura poderá ser condicionada a garantias de comparecimento aos atos do processo. Com essa primeira redação, que é do Pacto da ONU, de fato, isso aqui não pega prisão civil, isso aqui não pega infância. É prisão em virtude de infração penal. Né? O da infância você ainda poderia botar por analogia, ato infracional, mas o débito de alimentos não estaria neste primeiro pacto. Só que ele está no outro ato internacional, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Aliás, preparando essa aula de prisão civil, me toquei que não era redundância botar os dois pactos, né? Porque do ponto de vista do lado da gente no crime, os dois pactos dão cobertura, mas do ponto de vista da prisão civil, a garantia convencional está apenas na Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz: toda pessoa detida ou retida, então é o mais amplo possível, pega infância e pega prisão civil, pegaria a prisão do depositário quando tinha, mas a gente não chegou a ter a audiência de custódia na época, sem demora, a presença de um juiz, pega também a prisão administrativa do estrangeiro para extradição, deportação, etc., que é uma prisão administrativa que ainda existe. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Tem uma particularidade interessante que só me ocorreu agora, de verdade, com relação à prisão civil, é que a prisão civil ela ocorre numa fase diferente a que as prisões do processo penal em geral ocorrem, porque é a prisão na fase de execução. No processo penal, como a gente tem uma cultura muito forte de prisão preventiva, muita gente é presa preventivamente e fica direto. Mas também são frequentes os casos de prisão penal no momento da execução. A diferença do penal para o civil aí é que a execução penal, a prisão, o ato prisional já vai se confundir depois com o cumprimento da pena, né? A natureza da prisão na prisão civil não é essa. Então, isso aqui mostra que a prisão civil está albergada pela audiência de custódia e a apreensão do adolescente também. Um dos debates específicos da infância, que não toca tanto vocês, é se aquela audiência de apresentação ao Ministério Público na infância supriria a garantia convencional ou não. Por causa dessa redação, outras autoridades autorizadas por lei exercer funções judiciais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu que não, que oitiva pelo Ministério Público não supre. Então, seria apenas o juiz. Mas eu sei que no caso específico da prisão civil, não é um debate que se coloque. E aí, em 2019, o que acontece? O Código de Processo Penal é alterado e passa a prever, em 2 dispositivos diferentes, a necessidade da audiência de custódia. A audiência de custódia para cumprimento de mandado, que está no artigo 287, que é mencionado lá no final, a questão de apresentar ou não o mandado, e o artigo 310, que é a audiência de custódia para prisão em flagrante. E aí vale a pena comentar isso com vocês, quando eu falava da implementação gradual. O que é que o Supremo fez? E depois o CNJ regulamentou. O Supremo nada mais fez do que dizer: Brasil, você está em mora há 23 anos com o cumprimento da obrigação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Você tinha a obrigação desde 1992 de fazer audiência de custódia para todas as pessoas detidas. E estamos em 2015 e a gente não faz. Chegou a hora de fazer. Mas apesar dessa mora ser tão gritante, inicialmente as audiências de custódia começaram a ser feitas apenas nas hipóteses de prisão em flagrante delito. Porque aí, nesse caso,
você tinha uma garantia, uma necessidade ainda maior de controle judicial do ato, porque a prisão em flagrante delito não é feita por ordem de um juiz. É feita por qualquer do povo, por policial, e lavrada, né, e consolidada pelo delegado de polícia. Então, a primeira modalidade de audiência de custódia que surgiu, e a gente é testemunha disso aqui, é a audiência de custódia em razão de prisão em flagrante. E foi um começo tímido, porque era só audiência de custódia em razão de prisão em flagrante nos dias úteis. Então, você tinha que ser preso de domingo a quinta para dar sorte, ou de sábado a quarta, da medida do quanto demorasse, para poder fazer a custódia de segunda a sexta. A gente só foi implementar em Salvador a audiência de custódia no plantão, nos dias sem expediente, fim de semana, feriado, etc., no ano seguinte, 2016. Pasmem, colegas de família, a gente não tem audiência de custódia no plantão judiciário do interior até hoje. E aí o que acontece quando a prisão é convertida em preventiva é algo semelhante ao que eu sei que vocês fazem aqui na prisão civil. É o juiz natural marcar a audiência para o dia útil seguinte. Por exemplo, eu já antecipo um pavorzinho aí, por que não? O que vocês vão fazer no recesso? Não sei. Aí deve entrar no nosso plantão unificado, né? A audiência de custódia cível vai entrar no bolo dos cumprimentos de mandado de prisão. Beleza. Então, desde 2015, a gente já faz audiência de custódia de prisão em flagrante delito. Com o tempo, aí eu não consigo precisar para vocês exatamente quando, exatamente como, exatamente onde, a gente foi fazendo as audiências de custódia em cumprimento de mandado penal, né, de prisão temporária ou preventiva ou definitiva. Quando a previsão entra no Código de Processo Penal, a coisa fica mais consolidada. Salvo engano, não está na LEP, inclusive, a custódia, porque ainda tem algumas prisões que podem acontecer na execução penal. Tenha para iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, que ainda é determinada pelo juiz do conhecimento, né? Ele faz a custódia, depois vai expedir a guia. E tem a da recaptura do preso, evadido, né, ou que descumpre condições do regime aberto e vai ter que ser regredido cautelarmente e preso. E no CPC, como eu disse, não tem previsão alguma da audiência de custódia, até porque, embora curiosamente o CPC seja de 2015 também, mas claro que quando ele foi construído até ser aprovado, a audiência de custódia não estava no horizonte, né? Não estava pensada. Uma das coisas que vai chamar logo a atenção quando a gente começa a fazer a audiência de custódia para cumprimento de mandado e não de prisão em flagrante delito. Porque na prisão em flagrante delito é bem claro, né? Você vai primeiro avaliar se a ação da polícia foi correta ou não para homologar o auto ou relaxar a prisão e depois avaliar se a prisão é necessária ou não. E eu preciso de um juiz para isso, e defesa do lado do preso para discutir se a prisão é necessária, se pode ser substituída por outras medidas. Mas mesmo no penal, sempre surge uma dúvida. A audiência de custódia para cumprimento de mandado, ou seja, quando a prisão já foi por ordem judicial, qual é a efetividade disso? É só um formalismo? É só bater um carimbo? É só, e aí não é só porque está longe de ser só, para verificar se houve ilegalidade no ato prisional? E pior, se eu verifico que houve ilegalidade no ato prisional, eu faço o quê? Eu relaxo e abro mão de um procurado que encontraram? Eu relaxo e mando cumprir na porta do fórum? Ou eu passo por cima da ilegalidade? Bom, por sorte, isso não é problema nosso, porque a gente não é judiciário, a gente é defensoria. Então a gente tem que apontar as ilegalidades e pedir os relaxamentos quando as ilegalidades acontecerem. A experiência me mostrou, principalmente na atuação prática, que, embora, claro, você não tenha a mesma margem de manobra de uma audiência de custódia de prisão em flagrante, nas audiências de custódia para cumprimento de mandado de prisão, ainda tem muita coisa que dá para discutir em mesa. Muita coisa que pode significar a restituição da liberdade daquela pessoa, mesmo sendo uma custódia de mandado de prisão e não uma custódia de flagrante. E foi com base nesse mesmo sentimento que as audiências de cumprimento de mandado me despertaram, que eu fui tentando pensar essa capacitação para vocês de família. O que é que dá para fazer durante ou até antes da audiência de custódia
para garantir que a audiência de custódia não seja só mais uma formalidade, em que o defensor entra, legitima a prisão e segue viagem. Dá para fazer alguma coisa além disso? Me parece que dá. De novo, eu não sou o melhor para falar por não ter experiência, mas graças a um diálogo que a gente teve com a coordenação de família e com a Yolanda da SDEP, a gente conseguiu levantar algumas tendências bem interessantes sobre como vocês, não eu, vocês estão fazendo custódia até agora e o que a gente pode fazer, o que a gente pode aproveitar que está dando certo e o que a gente pode mudar para melhorar. Aqui a decisão do STF, né? Veja que a decisão manda para cumprir esses dois atos internacionais a realização de audiências de custódia, dá um prazo aos juízes e tribunais de 90 dias, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas contado do momento da prisão. Essa questão do prazo tem uma particularidadezinha curiosa com relação à prisão em flagrante delito. Eu não digo do cumprimento do mandado, não. Mas mesmo do cumprimento do mandado pode despertar uma discussão. É prazo de 24 horas contado do momento da prisão, captura ou da comunicação da prisão, ou da lavratura do auto, ou da homologação do ato. Se você entender literalmente que é do momento da prisão, e se você pensar que o delegado tem 24 horas para lavrar o auto e comunicar, você meio que está criando um prazo comum de 24 horas para duas autoridades, para o juiz e para o delegado, que não funciona. Então, uma prática que se disseminou na audiência de custódia, a qual eu não sou contrário não, mas muita gente resiste, é que você conta 24 mais 24. É 24 entre capturar e comunicar e 24 entre comunicar e fazer. Porque senão você criaria um prazo comum aí que era incompatível e inexequível. Para o cumprimento de mandado, seja de prisão preventiva ou temporária, ou para prisão civil, não tem esse mesmo respaldo legislativo dos 24 para comunicar. Então, a gente poderia até brigar um pouco mais pelas 24 horas contadas da hora da prisão. E aí vem, depois da DPF, que teve a liminar confirmada no ano passado, ano retrasado, e gerou o plano pena justa, você tem a resolução do CNJ. Veja que a resolução 213 do CNJ sofreu várias alterações, essa é a mais recente. O artigo 1º dela fala da custódia da pessoa presa em flagrante delito e que tem que ser apresentada em até 24 horas. A audiência de custódia ainda é hoje pensada predominantemente para o flagrante delito e faz sentido isso, porque é controlar a atuação da polícia, porque é onde você tem mais chance de restituir a liberdade e é onde você tem mais chance de perceber ilegalidade também. E é a grande porta de entrada e é um momento estratégico de humanização do sistema. No entanto, a gente está falando aqui das audiências de custódia de cumprimento de mandados, ou seja, quando já tem uma ordem judicial. Isso está previsto no artigo 13 da resolução do CNJ, que diz: a audiência de custódia também se realizará no prazo previsto no artigo 1º, em relação às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão, cautelar ou definitiva, ou de alimentos, aplicando-se no que couber os procedimentos previstos nessa resolução. A pessoa presa será imediatamente apresentada à autoridade local que determinou a expedição da ordem de prisão ou ao juiz de garantias, segundo dispuser a legislação, a lei de organização judiciária local. Esse é um outro debate bem interessante com relação à custódia no cumprimento de mandado. O caso mais simples é quando a pessoa é presa no próprio local em que a autoridade expediu o mandado. Caso simples, ela é apresentada ao próprio juiz expedidor e ouvida por esse juiz, que vai verificar a legalidade ou não da prisão e a necessidade de manter essa prisão. Quando ela é presa num local diverso da comarca em que a autoridade judiciária se encontra, você sempre tem esse problema. Porque um dos desafios que a audiência de custódia tem hoje é preservar a presencialidade do ato. É uma luta, eu participo dela também, Brasil afora, para impedir que a regra geral das custódias seja a custódia por vídeo.
O correto é que a custódia seja presencial. Eu diria que o dilema só se coloca mais justamente se eu estiver falando de uma pessoa que é presa em local diverso de onde a autoridade está. O que é melhor? Eu fazer presencial perante um juiz que não vai ter poder para revogar esse mandado, né, ou relaxar essa prisão, ou eu fazer essa custódia por videoconferência com o juiz que expediu a ordem. Então, esse dilema se coloca. Essa parte específica eu esqueci de perguntar a vocês, e estou aberto às perguntas, e já provoco essa sugestão, de saber se vocês têm feito muita custódia de mandados de juízes de fora de Salvador. Tem, né? A questão aqui do juízo de garantias não pertine a vocês, né? O juízo de garantias não tem competência civil, só tem competência criminal. Então, a questão é quem vai fazer essa custódia quando a ordem de prisão tiver sido expedida por um juiz. O que tem acontecido hoje na prática no PJE? Cumpriu o ato prisional, você gera um número de processo em um incidente no PJE chamado comunicação de mandado de prisão, ou comunicado de mandado de prisão. Não sei se está sendo assim no cível também. E aí o juiz atua e decide nesse incidente. E depois devolve o material para o juiz natural. E aí o que é que diz o parágrafo 2º? Na hipótese em que a prisão for efetivada em localidade fora da jurisdição da autoridade judicial que a decretou, a pessoa será imediatamente apresentada ao juiz ou juíza competente do local da prisão ou ao juiz das garantias do local da custódia para a realização da audiência. Então, o que o CNJ propõe no parágrafo 2º é isso. Prisão fora da localidade, ele prefere a presencialidade com o juiz do local onde a pessoa foi presa, do que o vídeo com o juiz natural. Esse parágrafo 3º tem uma utilidade aqui, ficou até o 4º meio empencado, que eu devia ter apagado daí, mas na audiência de custódia realizada em cumprimento de mandado de prisão, o juiz competente verificará a legalidade do ato, a ocorrência de tortura e maus-tratos, bem como o escoamento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal. Mutatis mutandi aí para prisão civil, eu teria que ver o prazo de validade do mandado de prisão civil, que eu só aprendi que é de 2 anos, porque eu fui ministrar um curso na Unicorp sobre validade de mandado de prisão, por conta do nosso projeto, né, do Liberdade Procurada, e aí eu tive que me informar sobre isso. Então, teoricamente, o que é que o juiz de fora da comarca poderia verificar? Validade do título executivo. E, se for o caso, relaxar a prisão. Vou até dar alguns exemplos sobre isso. Os mandados de prisão deverão conter preferencialmente seu termo final de validade, vinculado ao prazo prescricional, e outras cautelas que se entenderem necessárias, consoante o previsto na resolução do CNJ número 20. Então, o que é que acontece? É uma ênfase na presencialidade, uma necessidade de demonstrar ao juiz onde a prisão foi feita aquela pessoa que foi capturada. Alguma dúvida até aí, minha gente, sobre a caracterização geral da audiência de custódia, sobre essa implementação gradual que a gente teve, a base normativa, o que é que cobre a prisão civil, o que é que não cobre? Tá tudo beleza? Galera do online, me diga aí, só olha, não sei se está acompanhando. Nada, né? Valeu. Bom, agora eu vou falar de algo que eu conheço muito menos do que vocês, mas, em todo caso, se eu falar alguma besteira, vocês me ajudam e me corrigem. Quer discutir prisão civil, né? Prisão civil, quando a gente estudou na faculdade, aqui os um pouquinho mais rodados como eu, ainda tinha do depositário infiel. Hoje é só a do débito de alimentos. Então, a única... E, salvo engano, isso também é decorrência dos tratados, né? Da Convenção Americana, que é só o débito de alimentos que pode justificar uma prisão civil. Nenhuma outra dívida, nenhuma outra causa pode justificar a prisão civil. O Brasil não tem, por exemplo, a prisão por chamado contempt of court, né, desafio da corte, que é quando tentam prender no desacato, na desobediência, tentam dar algum jeito a partir dos institutos do direito penal para prender. Mas prisão civil, mesmo propriamente, a gente só tem a do débito de alimentos.
O regime é outra coisa que eu não é óbvio, mas eu só parei para ver quando li, né? O regime da prisão civil é um regime fechado. Então, você vai manter essas pessoas em estabelecimentos prisionais do regime fechado, claro que separados de outros presos por outros motivos. Então, aqui, teoricamente, em Salvador, se você seguir estritamente regime fechado e não presos provisórios, você teria dois estabelecimentos destinados a essa custódia: Penitenciária Lemos Brito e Conjunto Penal Masculino de Salvador, né? Então, seriam os locais de custódia em Salvador dessas pessoas detidas por débito de alimentos. A duração é de 1 a 3 meses, né, conforme determinado no mandado. Tem as possibilidades de suspensão e a discussão da validade, que eu vou ler aqui agora o texto de lei mesmo. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, tem interlocutória também, né? O juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para em 3 dias pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Aqui já é um ponto que eu vou comentar quando falar das especificidades da prisão civil, mas não tenho a menor dúvida de que é preciso, colegas, ficar muito atento na custódia à validade dessa intimação. Porque se é, a prisão é uma decorrência do não pagamento no prazo, é uma premissa que a intimação seja válida. Então, sem dúvida nenhuma das coisas que o colega da custódia civil tem que fazer com maior zelo é verificar a validade da intimação. Claro que eu sei, está aceitando intimar para o WhatsApp, mas não é intimou para o WhatsApp, viu 2 Vzinhos azuis e está valendo. É a pessoa responder que é ela mesma, mandar documento, etc. Todas essas cautelas que o STJ, que os outros tribunais estão dizendo que têm que ser tomadas para validar a intimação pelo WhatsApp, né? Então, aí vem o parágrafo primeiro que diz: caso o executado no prazo referido no caput não efetue o pagamento, não prove que o efetuou, não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial aplicando-se no que couber o 1517. Isso já foi para o cartório de protestos. Já está ruim a vida dele. Somente a comprovação de fato que gere impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Mas ainda assim, no nosso público, é bem possível que a gente encontre essas provas. Quer dizer, a gente tem a situação de fato, o negócio é provar, né? A gente tem as situações de fato de impossibilidade de pagamento. A questão é a nossa luta geral como defensor de conseguir transformar o fato em prova. Se o executado não pagar ou a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o título, decretar-lhe-á a prisão no prazo de 1 a 3 meses. Então tem que estar na decisão, né? Eu até diria que se a decisão for omissa, você tem que ir no indúbio pro réu contar 1 mês, mas não sei se as decisões são omissas ou não parei para olhar isso. Normalmente dizem, né? E normalmente estão dizendo 3 ou estão dizendo 1? Varia muito, né? Vai do juiz, certo? A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Felipe está até me advertindo isso, que já tem precedente de prisão domiciliar, né? De presos de alimentos, mas ainda assim é uma prisão de regime fechado. Parágrafo 5º. O cumprimento da pena é interessantíssimo chamar de pena, né? Mas não é pena, mas enfim. O cumprimento, sei lá, da medida ou da privação de liberdade não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas, ou seja, ele sairá após 3 meses. Se não pagar, ele continuará devendo o período e não pode voltar a ser preso de novo por esse mesmo débito. Mas, pelo que eu pesquisei, me corrigem se for bobagem, o mesmo devedor pode ser preso de novo por um débito posterior. E aí paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. O dispositivo aqui não fala nada em parcelamento em acordo, mas eu suponho também que os juízes façam o mesmo
quando se aceita um acordo na execução dos alimentos. E o parágrafo 7º diz: o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. E foi uma coisa que o colega Lucas Marques me advertiu, foi um dos colegas que eu consultei também para preparar essa aula, é a questão da atualização do valor do título, né? Vocês já tinham me falado isso também na nossa reunião de março. Então, é um cuidado que tem que se tomar na hora de discutir a prisão. Até aí estamos indo bem? Tá tudo direitinho? Eu acho que está andando mais rápido do que eu esperava, mas tá beleza. Então, significa que a gente vai ter tempo para perguntar, significa também que a gente tem mais espaço para debater algo que não nos ocorra aqui. Aqui eu agradeço muito à coordenação de família que mandou a lista das custódias realizadas nesse período, início da gestão 2 de março até 20 de agosto, quando a gente parou para pensar essa capacitação, e a Yolanda Pinho da SDEP, que preparou esse levantamento a nosso pedido, que é o seguinte: como é que vocês estão fazendo a audiência de custódia nesse período? Eu não digo tanto como os colegas, mas pelo menos alguns traços gerais da audiência de custódia. E a primeira coisa muito interessante que Yolanda apontou é que ela identificou nesse período, com mais de 100 audiências, 12 solturas antes da audiência. Nem fez audiência porque a pessoa conseguiu comprovar o pagamento. E aí, em geral, em habeas corpus, essas decisões. E aí eu pedi até para a Yolanda levantar se tinha algum caso da defensoria desse. E tinha um, foi até a colega Ariana Souza, né, que entrou com HC que ganhou a liminar, que eu até vou ler o caso aqui como um exemplo de caso bem sucedido dessa atuação. Ele foi solto em 18 de maio, doutora Ariana Souza. Espera aí que aqui ficou meio misturado. O que ela fez? Ela conseguiu provar que a pessoa procurou, se não me engano, procurou até a defensoria para pagar o débito. Então, ele foi preso em maio, ó, e solto logo de cara, mas o que diz a liminar do HC? Extrai-se do termo de audiência de conciliação realizado em 13 de dezembro de 2024, que o alimentante paciente acordou em pagar a alimentanda, além da prestação mensal dos alimentos fixada em 20% do salário mínimo, o valor de 1.700 e tanto em 7 parcelas iguais, correspondentes às parcelas em atraso, até o dia 20 de cada mês, contados de janeiro de 25. Nesses autos, o pagamento das parcelas restou comprovado no ID tal, tendo a própria representante da alimentanda afirmado em documento de próprio punho que o paciente vem cumprindo com o acordo, já tendo efetuado os pagamentos de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Com efeito, conforme o entendimento do STJ, a medida de coerção pessoal em razão do débito alimentar deve ser motivada na necessidade urgente e imediata. E não está provado isso no caso concreto, porque está provado que o paciente pagou o débito. Realizou corretamente os depósitos na conta da agenda editora da exequente. Constatado o constrangimento ilegal, deve ser afastado da necessidade da sanção, colocando-se o paciente em liberdade. Eu achei muito legal encontrar esse caso para dar um exemplo de um outro ponto que é importante a gente ajustar o fluxo. Eu fui informado pelas colegas que vocês estão sendo intimados com pouca antecedência. Às vezes com antecedência mínima, muito complicada. Que até talvez fosse o caso de a gente discutir um fluxo com o judiciário de ajustar um prazo mínimo de intimação semelhante ao dos prazos do plantão de fim de semana e de fim de semana do interior. De algumas horas, pelo menos, para manifestação. Por quê? Porque é fundamental que o defensor, a defensora pública tenha acesso aos autos da execução de alimentos. Não dá para fazer custódia sem ter acesso aos autos. Não dá para fazer custódia de alimentos sem informação sobre o caso. Sem saber quanto ele deve, de quais meses, até para poder procurar, e aí vem uma dica, já que a doutora Ariana conseguiu isso, talvez instituir um fluxo também de o defensor da custódia olhar o CIGAD. Vai que tem alguma coisa no CIGAD que mostre, tal como a doutora Ariana conseguiu provar nesse processo, que o débito estava quitado, que o débito não existia. E aí, o que é que isso aqui diz também sobre o caso? Que o mandado de prisão não era
não estava devidamente atualizado. E aí a gente no Liberdade Procurada tem trabalhado muito com isso, né? A gente está finalizando agora, até mandei até um e-mail para a classe hoje, que de 9 mil mandados de prisão que a gente pesquisou, quase 10 mil, na verdade, tinham 400, mais de 400 que não eram para estar em aberto. O crime já prescrito, a pessoa absolvida e ainda não declarado. Então, se tem essa falha aí de quase 5% nos mandados de prisão do crime, dá para estimar talvez essa mesma falha no cível, que de X mandados de prisão por dívida de alimentos, quantos são inconsistentes? Quantos têm esse problema? Né? É uma coisa para a gente pensar. E, no caso, a gente tem o nosso CIGAD para usar para também tentar coletar informação. Tem as questões importantes de fluxo interno da defensoria, que eu vou me meter no terreno de vocês, que eu posso discutir ou sugerir na hora da atuação. Mas isso aqui me parece que chama atenção para uma necessidade, que é de acessar os autos para conhecer o processo o máximo possível, acessar o CIGAD para ver se tem algo. Nesse caso, me parece, inclusive, que a mãe da criança, a genitora da exequente, procurou a defensoria. Foi até um HC impetrado em sede de plantão judiciário. Eu não parei para ver dia da semana, mas eu acho que foi sábado ou domingo. Também não tive tempo de ver isso, mas eu acho que a doutora Ariana era a plantonista não penal do dia. E aí, nessa procura, ela conseguiu reunir todos os elementos, impetrar o HC e obter a liberdade do nosso assistido. E aí, outra coisa que eu pedi para Yolanda levantar para mim, nas custódias, foi: e das solturas que foram em audiência, que é um ponto interessante. Quais teses os juízes de família acolheram para soltar o devedor de alimentos ou o suposto devedor na audiência de custódia? Tese anterior a gente já viu essa, provar que pagou. Teses em mesa de audiência. Uma delas foi que o atingimento da maioridade seria incompatível com o rito da prisão civil pela perda do caráter de urgência, pois o alimentante já seria pessoa adulta capaz de prover o próprio sustento. Essa foi uma das teses que foi aceita. Uma segunda, também relacionada à maioridade. Essas teses que ela encontrou na pesquisa das atas, certo? Uma outra tese, a de que o atingimento da maioridade acarreta vício de representação. A genitora deve sair dos autos, com consequente suspensão do processo até regularização. Então, são teses. E aí eu me permito, viu, gente? É bom que sou eu que estou falando, que é um de fora do ninho de família. O que eu já ouvi de vários colegas de família. Não, vou ter que deixar esse cabo preso mesmo. Só assim ele paga. Então, veja, não dá para o colega chegar na audiência de custódia com essa mentalidade, com esse espírito. O seu espírito. E eu imagino como deve ser. E eu imagino como deve ser difícil se despir disso para fazer a custódia. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque uma tese dessa aqui pode ser o melhor defensor do mundo, mas o melhor defensor do mundo que esteja com espírito, o cabo tem que ficar preso mesmo. Vai enxergar isso aqui, por acaso? Com esse espírito? Não vai. Exatamente. Exatamente, é a mesma lógica. Exato. A gente acusando ia ter. Eu lembro, eu fui muito zoado uma vez, por anos, quando a gente tinha aquela coisa errada de que o defensor do crime que fazia a protetiva da vítima, sabe? Quando eu pedi uma preventiva, todo envergonhado e zoado por anos na vara crime. Ainda bem que depois acabou com isso e ficou o defensor do cível ou de outra área, ou de DH, ou no DEM aqui, né? Fazendo a protetiva da vítima, não pode ser o defensor do crime para fazer isso. Então, veja, você pode ser o melhor defensor do mundo, se você tiver com mentalidade, tem que prender esse caba mesmo. Essas teses não vão vir na sua cabeça. E aí, uma discussão que eu acho que vocês têm que fazer, colegas, na coordenação e com os colegas titulares, é qual é o melhor fluxo e quais são os melhores defensores para fazer essas custódias. Eu sei que uma das grandes conquistas que a Defensoria de Família teve já tem um certo tempo foi instituir um núcleo de contestação, quando você tem defensores nos dois polos.
falando completamente de fora, me metendo no pepino de vocês, eu sei que vão ter que resolver isso. Eu, pessoalmente, acho muito mais lógico que seja um defensor de contestação, fazendo a custódia. Eu acho. Como é a estrutura de vocês interna, eu converso com as meninas e sei um pouco, mas não sei detalhes. Das dificuldades que vocês têm, se os colegas quiserem comentar aí também, eu acho que é uma hora importante. Mas que não seja um defensor de contestação, tem que entrar com a cabeça de contestação. Não pode entrar com cabeça de exequente para fazer essa custódia. Que mais? E aí sim, isso aqui era o lógico, né? Apresentação de comprovantes de pagamento realizados pela parte exequente, sem que essa tenha sido intimada a se manifestar sobre eles, presunção de veracidade. Aqui vem um outro ponto conexo com uma outra discussão interessante. A audiência de custódia da prisão civil pode ter a presença da exequente? Essa é uma questão que já se discute até no IBDFAN. Bem ou mal é a parte, né? Como o Ministério Público está sentado na audiência de custódia no processo penal, eu não veria problema em si. Mas aí eu queria depois ouvir vocês da prática. Veria problema, por exemplo, se isso fosse pretexto para adiar a audiência. Mas neste caso aqui, o que a tese aceita em mesa foi presunção de veracidade dos documentos apresentados. Então, soltou o preso antes de a exequente falar se está certo, né? É uma outra coisa que apareceu aqui nessas manifestações do processo. Dados também coletados por Yolanda sobre o tempo para realizar a audiência. Veja aqui, soltou 12 antes até de ter audiência. Na maior parte do que são esses 12 não realizados. Para 4 casos, não tem informação de quando foi a audiência. A grande maioria das audiências se realiza logo em um dia mesmo, 55, 38% dos casos, não grande maioria, não é absoluta, mas maioria relativa. Em 2 dias, 17% dos casos, ou seja, em até 2, já passa de 50% das audiências realizadas. Em 3 dias, 15 casos, 10%. Em 4 dias, 14 casos, 9,8%. Esse 3 ou 4, eu estou supondo, meninas, que é prisão do fim de semana, não fez no plantão. Na verdade, o mais azarado aí é o preso na sexta, né? Prendeu no plantão, realizou a custódia, prendeu no fim de semana, realizou a custódia na segunda. Prendeu na sexta de tarde, realizou a custódia na segunda. E aí tem os efetivamente atrasados de 5 dias ou mais, que foram 17 casos em que a audiência de custódia, digamos assim, aconteceu para além de qualquer toda razoabilidade que você possa considerar. Eu não sei se o TJ, isso eu não consegui pesquisar também, vai se organizar para ter custódia de prisão civil no plantão, até porque ela mal faz de prisão penal no interior, mas eu acho que a gente tem que se preparar até para a nossa estrutura do plantão não penal para a ocorrência das custódias. Aproveitando de tirar uma dúvida com os colegas, não sei se alguém já trabalhou aqui no NUDEM VD de defesa da vítima. Se a gente faz protetiva de urgência no plantão não penal, vocês sabem? Vocês são plantonistas não penais, né? Medida protetiva de urgência tá no escopo do nosso plantão ou não? Tá, né? Ah, tá, beleza. Faz com frequência mesmo? Faz, né? Legal. Foi até uma coisa que eu tô orientando. Muita, né? Muita, né? Eu lembrei que eu tô orientando uma menina da Baiana fazendo um trabalho muito bom, que é estagiária do NUPEM, Aretusa, que está pesquisando os tempos médios entre o atendimento por nós na defensoria e a protocolização da MPU, entre a MPU e a decisão, e entre a decisão e a intimação do réu, né? Não é nem do réu, às vezes, né? Do obrigado, vamos dizer assim. E identificou, claro, que a gente tem até um tempinho razoável, não é tão ruim o nosso tempo de resposta. É 6 dias entre atender e protocolar, e 2 dias ou 3 dias entre protocolar e decidir, mas entre decidir e intimar é um desastre. Entre decidir e intimar é um desastre. E até por isso, como a intimação é um problema muito crítico do nosso sistema, como a intimação é um problema muito crítico do nosso sistema,
A gente tem que estar atento a ela, a validade, a efetividade, a ocorrência ou não. Neste caso aqui, a questão da intimação nos preocupa como um possível caso até de liberação do preso. Outro dado importante é quanto tempo este devedor de alimentos fica preso. A gente tem uma quantidade muito grande de casos sem informação, infelizmente. Teria até que levantar pelo CIAPEM para encontrar, e tem casos que você não acha no CIAPEM. Mas o Alendo até conseguiu encontrar um número bom de casos. E a gente vê que, sim, na maior parte dos casos, o devedor ficou preso de 1 a 5 dias. Então, até realizar a audiência ou um pouquinho depois da audiência. Então, para os defensores de tem que ficar preso mesmo, esse é um indício de que a prisão tem alguma efetividade, porque a pessoa busca logo pagar para sair. Verdade é que se eu debitar daí os 12 que foram soltos antes da custódia, porque provaram que pagaram, sobram 27, mas ainda assim tem um número que é, vamos dizer assim, expressivo de pessoas que, quando presas, a família se mobiliza e corre para pagar. Esse é um dado que a gente não pode ignorar, né? A gente pode até discutir juridicamente a validade ou não, mas entender o efeito prático é preciso até para a gente se posicionar enquanto política a adotar. Outros 18 casos, 14%, o devedor ficou preso de 6 a 10 dias. Mais 9 casos de 11 a 20, ou seja, preso por mais de 20 dias, a gente só teve 12 casos. 9% do total, se eu tirar dos identificados, vai dar aí uns 15 a 16%. Então, na maior parte dos casos, a pessoa consegue correr para pagar e se mobilizar. A gente ainda não tem, acho que, uma quantidade suficiente de casos para isso, mas talvez em um ano e meio tenha, se vocês continuarem alimentando legal como estão alimentando, para a gente tentar investigar depois o perfil desse devedor que fica até o fim. Se tem alguma coisa que a gente possa obter de informação sobre esse devedor que fica lá esquecido, se tem algo que a gente possa usar depois como argumento em favor de pessoas com o mesmo perfil nas próximas audiências. Eu estava mencionando aqui a questão do acesso aos autos, né? Antes de fazer a audiência de custódia, precisa ter uma preparação para a audiência de custódia. E aí, claro, eu vou falar para vocês o que é a experiência do crime. Né? Renata aqui é testemunha das audiências de custódia, que era a nossa verdinha lá no núcleo de prisão em flagrante, a gente veio aqui para a Capred como servidora. A gente, na audiência de custódia penal, na capital, porque eu sei que no interior não é tão assim, é mais corrido, a gente recebe a pauta às 18 horas da véspera, mas é uma pauta de 20 audiências. A gente recebe essa pauta e vai acessar os processos. A esmagadora maioria não estará em segredo de justiça, um ou outro que esteja, o pessoal vai liberar e acessar, e aí é do defensor que recebe 18 horas da véspera decidir se ele vai trabalhar até mais tarde no dia que ele está fazendo a audiência para ler os 20 processos, se ele vai acordar cedo para chegar no dia, ou se ele vai chegar na doida sem ter lido e ficar lendo durante cada atendimento. Lembrando que são 20, lembrando que desses 20, uns 10 vão ter advogado, vão sobrar 10 para a gente. Mas o fato é, o defensor do crime não concebe fazer a audiência de custódia sem ter acesso aos autos. O colega aqui, André Maia, que é coordenador criminal também, e fez muito mais audiência de custódia de cumprimento de mandado nas varas do que eu. Já teve alguns problemas, né, de acesso a autos com segredo de justiça, e teve que brigar e tesar para dizer, eu tenho que ter acesso a isso aqui, senão eu não faço. Mas na audiência da prisão em flagrante ou na comunicação de mandado que passam pela vara de garantias, não, é mais tranquilo, a gente tem acesso. No rito da prisão civil, eu sei que é complicado, porque como regra é segredo, não é isso? A execução de alimentos não corre em segredo. Então, vai ser sempre já essa disputa, esse ajuste de fluxo com a vara para dar acesso aos autos ao defensor que vai fazer a custódia civil daquele assistido. E aí eu diria uma coisa importante, que é, acessando os autos,
buscar informação sobre e tentar obter contato com os familiares do executado, né? Para saber dos vínculos, para saber da possibilidade dele de pagar, para saber se já pagou. E, além disso, isso na vara de custódia a gente faz, não faz com todos que às vezes não dá, mas faz sempre que sente alguma outra dificuldade. E tem também, claro, o momento que é culminante aí da preparação da audiência de custódia, que é a entrevista reservada com o assistido. E aí eu vou falar sobre a importância disso no penal e sobre como é que está funcionando no Brasil afora. André e eu, nessas andanças aí de comissão de Condege, de mutirão, de não sei o quê, a gente tem visto o seguinte. A realidade de Salvador, na custódia criminal, na vara de garantias, está entre as melhores do Brasil, se não for a melhor. O que eu chamo de as melhores do Brasil? O nosso assistido é ouvido por nós numa sala reservada da defensoria, desalgemado, presencialmente, sem policial perto, com apoio de servidor e telefone, água e cafezinho e para poder ligar para a família. Certo? No interior eu sei que não é assim. Brasil afora eu sei que não é assim. Mesmo defensorias grandes, de peso como Rio de Janeiro, o atendimento da custódia criminal é parlatório de presídio. É, e eu não faço ideia, não consegui isso, eu não consegui levantar. Eu queria ouvir dos colegas. Como está sendo a entrevista reservada de vocês? Se o preso está vindo presencialmente ou se é remoto, se é presencialmente, se é no corredor da vara antes de começar, se tem alguma sala que a gente consiga levar ele, onde estão sendo essas custódias presencialmente. Mas você pode me dizer, Daniel, esqueça essa condição ideal que você tem no crime. Não vai ser igual. Mas eu posso falar da condição do crime que é ideal para ver o que vocês conseguem batalhar com o judiciário para aproximar do real. Por outro lado, a custódia do preso civil até tem uns desafios de segurança muito menores, eu suponho, porque o preso civil é visto como muito menos perigoso do que o preso penal, né? Então, eu acredito que desalgemar não seria um problema, que lá é sempre um trabalho, né, de convencimento, a gente consegue ir mantendo isso. Mas a entrevista reservada com o assistido é fundamental para saber, olha, vem cá, você tá, quem é seu filho, quantos são, você está devendo quanto, e você pagou mesmo ou não pagou por quê? Para que esse assistido consiga fornecer informações para o defensor sobre a sua dificuldade de pagar. Se tiver dificuldade de pagar também, evidentemente. Lembrem sempre aquele caso bem-sucedido de doutora Ariana. Provou que fez um termo de acordo, estava pagando direitinho. As parcelas, né, foram vencendo mês a mês e um acordo para pagar os atrasados. E o cara foi preso. E o cara foi preso porque por algum motivo esse mandado não foi baixado. Então é importante a gente, no contato com o assistido, mais ainda, ter as informações. E aí, aqui o procedimento da audiência de custódia mesmo. A entrevista reservada eu já expliquei agora. O juiz vai fazer perguntas ao executado aí, nesse caso, sobre suas condições pessoais, sobre as condições da prisão e sobre na audiência de custódia penal se fala, né, que você não pode fazer perguntas para induzir a incriminação. Mas o que seriam perguntas que induzem a inculpação na família, se já é um título executivo constituído e tal? Então, ele pode perguntar à vontade o que for, não vejo problema. Mas, e obviamente, o executado vai ter direito a silenciar também, porque é um rito que é mimetizando o rito penal. Depois, manifestações das partes, né? E a decisão se homologa o mandado de prisão ou se relaxa a prisão ou se, comprovando que houve o pagamento, solta. Conversando também com os colegas, e aí teve muito de conversa com o Lucas também, primeira questão que a gente vai discutir é a competência, né? Você já viu ali a resolução do CNJ, se for fora do território
da autoridade que expediu o mandado é numa vara do território, que vai ser vara de família, não vai ser vara criminal. Aí eu de verdade, aí tá distribuindo o comunicado de mandado por sorteio, né? E tá fazendo na vara que foi sorteada. É uma coisa que eu já antecipei na conversa que a gente teve agora há pouco. Muito importante olhar a validade do mandado de intimação. Da intimação, melhor dizendo, né? Se a pessoa foi efetivamente intimada, se tomou conhecimento da execução, porque disso vão decorrer os prazos e as obrigações que, descumpridas, vão resultar na prisão civil. Então, se essa intimação é inválida, todo o resto o é, e a prisão tem que ser relaxada. A questão da subsistência do título executivo também, tanto com relação à validade do mandado, como com relação ao pagamento ou não da dívida que é objeto da ordem de prisão. A discussão que eu também já fiz aqui da presença do exequente ou da exequente, que o IBDFAN discute. Obrigado, como eu disse, não pode servir como pretexto para atrasar a audiência, mas sendo possível trazê-la para o momento da audiência, eu queria ouvir vocês que dominam muito mais isso do que eu. Se vocês veem problema, se tensionaria mais a audiência, se possibilitaria a realização até de um acordo em mesa. Claro que a questão do acordo é interessante. Olhe como a gente se pega, viu, André? Discutindo uma coisa, depois a gente pensa em outra. Não, tranquilo, o que eu vou trazer você só vai precisar ouvir agora. Que é o seguinte: o que é que todo defensor penal vai dizer se propuserem a NPP em mesa de audiência de custódia? Não, mas como é que o cara faz o acordo preso? Como é que ele vai ter liberdade? Eu mesmo defendo isso. Como é que o cara vai ter liberdade para fazer o acordo de não persecução penal preso? Como é que a vontade dele vai estar livre ou não? E vários estados do Brasil fazem acordo de não persecução em mesa de audiência. Eu estava num evento na sexta passada no seminário do patronato que Levi, um colega professor, falou de um caso que teve, não lembro agora se foi no Acre ou em Goiás, que teve sentença em audiência de custódia. Pior, penal condenatória. Se não fosse absolutória, tá, porque a defesa também comeu mosca. A denúncia oral, o defensor do réu, o defensor do réu, o defensor do réu disse, surreal quando ele contou isso. E eu tô vendendo pelo preço que eu comprei, viu? Mas depois, depois dei um Google. É, disse que a defesa comeu mosca, fez defesa. Não sei se. Veja, o Acre ou Goiás. É um desses dois. É, e aí ele fez a audiência de custódia. O defensor que estava na mesa aceitou fazer a resposta à acusação, sem o prazo, sem arrolar testemunha, dispensou a instrução, porque já estava todo mundo ouvido no auto, sentenciou. Se fosse para absolver, pelo menos, né? Mas um dos réus dessa foi condenado, disse o colega Levi Moscovitz, professor, lá no evento na sexta passada. Mas eu quero dizer o seguinte: a presença da exequente ajudaria. Mas uma coisa que se pode fazer, até a sugestão do colega Lucas, é essa. E aí uma entrevista reservada com o assistido antes é fundamental, e um contato com os familiares. Ver se ele tem uma proposta de acordo para consignar em ata de audiência. Achou, Felipe? Foi de Goiás? Chamou o Varra. É mesmo. Penal, penal condenatória, né? Muitos. Ser condenado sem contraditório, então, é um benefício maravilhoso, inclusive. É, né? Não, surreal. Então, vejam só, uma das coisas que pode ser pensada é a consignação em ata de proposta de acordo. Se a exequente estiver presente, até fazer um acordo. Sim. Não, perfeito, perfeito. Que a tese, a dissertação de mestrado de Nestor Távora era sobre isso, mas é para absolver. Para condenar, é surreal. Então, vejam só. É, uma outra coisa que eu acho que tem que ser olhada, isso não é nenhuma especificidade da audiência de custódia na prisão civil, mas é uma coisa para vocês olharem na audiência de custódia, que é realmente pedir o relaxamento se tiver excesso de prazo. É só voltar aqui para vocês perceberem que
17 audiências das pesquisadas, correspondendo a 12%, aproximando, foram realizadas 5 ou mais dias depois da prisão. Ilegalidade. Pedir relaxamento. No processo penal, tem uma previsão expressa de que, se ocorrer a audiência de custódia depois das 24 horas, o juiz relaxará a prisão, mas aí tem uma pegadinha do malandro que é: podendo, se entender necessário, o juiz decretar imediatamente a prisão preventiva. Mas esse podendo decretar preventiva não tem correspondência no processo civil, na execução civil. Então, provavelmente algum juiz vai ter alguma ideia de aplicar isso por analogia, sabe-se lá como, mas não vão ser vocês que vão dar essa ideia. Vocês vão dizer: doutor, passaram as 24 horas para a realização. Vocês podem até ser bonzinhos. Não, doutor, eu já estou aqui até contando no máximo. Se foi na sexta, eu tolero até a segunda. Mas se deixar para terça, a custódia, relaxamento da prisão. E isso já poderia ter sido arguído em 12, não sei se foi ou não, mas poderia ser arguído aí, male em 12% desses casos, né, que eu estou botando de 5 ou mais dias até a realização da audiência de custódia. Então, são algumas questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa observar da audiência de custódia. Eu acabei fazendo uma fala que foi bem mais rápida do que eu pensava, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente conseguiu percorrer vários assuntos importantes que a gente podia discutir. Então, dizer a vocês que agradeço muito a atenção, cumprimentar todo mundo que está presente também online e dizer que eu estou às ordens aí para responder as perguntas. Obrigado, boa tarde. Eu lembro de ter visto, não lembro se foi no plantão do São João ou do Carnaval desse ano, uma prisão civil para alimentos e ficou uma discussão se o assistido podia pagar na hora e eu acho que conseguiram, mas não era. é, Agora eu tô na dúvida se era de alimentos ou se era uma fiança, mas eu acho que era Certo, alimentos. certo, Não tenho certeza, mas eu acho que era alimentos. No plantão, certo. existiria, por exemplo, se acontecesse do do TJ regulamentar essas audiências em plantão, e isso seria no próprio juízo de garantias, no núcleo de prisão em flagrantes, por exemplo, e o juiz poderia colher esse pagamento, não sendo um juiz de família, por exemplo, existe alguma impossibilidade de incompetência. Não tenho Hum, certeza agora se foi fiança ou se foi alimentos. Eu fiquei na cabeça de ter sido alimentos e de ter sido meio confuso na época, Diga só. mas Pode. Agora, qual é o problema aí, pensando no plantão? O plantão é tudo, né? A questão é quem vai fazer o tudo no plantão. É, eu pensando aqui na custódia, qual é o problema? Hoje o plantão penal de Salvador é feito pelas varas das garantias. E aí tem a discussão se é, as prisões civis devem tramitar na vara de garantias ou não. E foi justamente o que o senhor, além disso, em janeiro desse ano mudou para a família. O que é que eu acho que é a lógica, então? O plantão não penal vai ter que se virar para fazer essas custódias. Vai ter que se virar. Não marcam, não querem. E aí eu diria, mesmo que. Isso. E aí pedir os relaxamentos, mesmo que faça na segunda. Aí é pedir sistematicamente os relaxamentos. Na distribuição das audiências, né, dos cumprimentos de mandados de prisão civil, existe o cuidado de que, já que vai tudo para a vara de família, né, não tem essa questão da vara das garantias, como o penal tem. Existe o risco de o mesmo juiz que vai fazer a audiência do cumprimento de mandado de prisão ser o que decretou a prisão? Boa, boa, vamos lá. É porque essa questão de separar, viu, Carol? O juiz de garantias do juiz de mérito só tem no caso penal e quando é uma prisão decretada durante a investigação. Mesmo no processo penal, quando é uma prisão preventiva já decretada durante o processo, já é o mesmo juiz. O que decretou, o que faz e o que vai sentenciar. Em família, mais ainda. É o mesmo juiz. Só não será o mesmo juiz se é uma prisão realizada fora do território do juiz que expediu. Que aí vem como precatório ou vem como comunicado de mandado? Vem como precatória. Precatória. Certo. Vem como precatória.
E ele depreca rapidinho assim, já consegue fazer. Será que é isso que atrasa também as audiências? Até fazer a precatória, não? Eles marcam rápido Tá. quando chega a precatório. Certo. O problema que a gente tem é de outra linha. É saber se na comarca tem defensor, já é outros aspectos Certo, que que são entram, né? internos. É. Entendi. Então vem aí esse outro ponto, ó. O que que acontece? De verdade, pensando como defensor do penal, porque o fluxo não é tão grande. Se quisesse deixar nos plantões, nos fins de semana, os juízes de garantias do penal e os defensores plantonistas penais para fazer as custódias civis, não matava a gente, não. É mais uma ou duas por dia. Vai no fluxo e a gente já fez durante os plantões passados. Agora, é porque o entendimento está sendo que não é das varas de garantias. Então é de família. Então, se é de família e é urgente, no dia não útil vai ter que ser o plantão não penal. E só vai começar a mudar, como você bem observou, se a gente começar a pedir os relaxamentos e se for mais intransigente do que eu mencionei agora há pouco com os relaxamentos. Passou de 48, faz. Então, prendeu, ou seja, pede em mesa, né? Ou entra com HC, se for o caso, pelo excesso do prazo. Ou pede em mesa de custódia o relaxamento porque demorou demais. Senão, realmente só vai ficar acontecendo no dia útil. E aí, de novo, o recesso se avizinha e o recesso é um perigo. Aqui em Salvador só acontece em dia útil. A gente nunca teve nenhuma. Não. Não é isso, não deve estar nem regulamentado. E o recesso se avizinha. Não, se a vara de garantias absorver, os defensores plantadores do penal dão conta de boa. Porque não vai ser tanta coisa. Sendo bem franco aqui, ninguém quer mais trabalho, mas a gente já fez isso no passado e é diluído nas 20 que a gente faz para 21. Viram 22. Mas o problema de não fazer vai ser esse. Vai ter. Aí o que, que vai acontecer? Se as famílias procurarem a defensoria no plantão do recesso, vai chover HC civil, não como o que a Ariana fez, mas por excesso de prazo mesmo. Só o tipo que não fez custódia a tempo vai marcar custódia para 8 de janeiro? Ou o que vai acontecer na prática é que as famílias vão correr mais desesperadas para pagar. Dia 20 cai segunda parcela do 13º. Já vai-se embora aí. Mas espero que as famílias procurem a defensoria. E procurando a defensoria, o plantonista não penal, porque é o não penal, vai ter que fazer HC, como a Mariana fez e teve êxito. Nesse caso que eu mencionei aqui. Porque lembrando que o que está prendendo a torta e a direita é o reconhecimento facial, como vocês mencionaram. E aí, época de Natal, tá todo mundo circulando. A festa do Réveillon, né? Sim, Festival da Virada. Vai prender muita gente, com certeza. Tem muita, com certeza. Tem, né? O pessoal oferece, né? Ou seja, para conseguir soltar na custódia de glacial para baixo, né? De no grau para baixo, né? Se não, irmão, já era. Só se quando acabar o recesso. Mas é isso, então vocês vão ter essa dificuldade aí pela frente. Eu já vislumbro isso. Não vai regulamentar. A demanda vai chegar para a gente como habeas corpus. Ou seja, a família procurando, meu parente está preso, quando olhar a prisão é dívida de alimentos e vai ter que entrar com um HC pelo excesso do prazo, pela não marcação da custódia. Periga é o tribunal, como ele faz às vezes no crime, viu? A gente cansa de fazer HC do interior porque não marcou a custódia. Aí ele dá um HC extra petita, que eu estou pedindo para soltar e dá um HC para marcar a custódia. Perigo é se o tribunal fizer isso, viu, com plantão não penal. Vai chegar lá o HC civil e você está pedindo para soltar, o seu pedido no HC é soltar, o tribunal vai lhe dar um HC extra petita dizendo marque a custódia plantão. E aí o plantão vai ser um barata voa para tentar organizar essa custódia. Viu? E vai acontecer, porque se vocês olharem aí o dado de, foram, sei lá, umas 160 audiências nesse período, eu não tenho o dado, mas eu acho que a média está uma por dia, pelo menos, né? Uma custódia por dia, de média. De média, uma por dia. Na média. Tem dia que tem 2, tem dia que tem 0. E em varas diferentes, né? Que esse aí é um problema, viu, Carol, de não concentrar. Você tem quantas varas de família? 15?
10 e 5 sucessões, né? Então, são 10 de família. Então, podem acontecer, no pior cenário, que nunca acontece, mas poderiam acontecer 10 pautas de custódia. Cada um em um juiz. No máximo 3 no mesmo dia. E aí, cada um faz o seu, né? Cada juiz faz sua custódia. E aí, os defensores tendo que dar conta dessa dinâmica. Então, o recesso preocupa por isso. Por essa média, a gente vai ter 16 ou 17 presos civis ao longo do recesso. E como vocês bem falaram, vai ser mais do que a média, porque vai ter o Festival da Virada. Todo evento festivo, após, nós percebemos um aumento das audiências de custódia por conta, né, dos presos em face do reconhecimento facial. O que mais me marcou no penal foi a quantidade de presos de violência doméstica depois de um show de Pablo e Silvano Salles, no Parque de Exposições. Esse foi esse foi marcante. Você vê o que não é Era pra ser só amor? Não é, né? Mas é isso. Então, vai acontecer muita prisão no Festival da Virada. A gente tem que estar atento a isso. Não pode deixar de se ligar nisso, não. O recesso tem todos os dias. Tem. Agora, não, mesa dobrada só no carnaval. Porque no carnaval são 2 mesas de audiência e são 2 defensores fazendo também. 2 juízes, 2 defensores, 2 promotores. Chegou a se cogitar com a vara das garantias agora se ia precisar ter um segundo plantonista penal, né? Mas não precisou. Porque eu não sei também se a polícia às vezes se adapta e começa a prender menos. Porque também diminuiu da nossa expectativa de prisões. A gente achou que a média ia bater em 30 custódias por dia e bateu em 20, 20 e pouco. Esse ano não teve nenhum, vocês não fizeram nenhuma de família, não foi nenhuma de não penal. Foram as audiências que vocês fizeram durante o carnaval. Foram só do crime, né? Salvo engano, só crime. Eu não tive conhecimento, não. É. Acho que não teve, não. E com certeza teve preso civil. Teve, porque após, foi quando a gente assumiu na coordenação, bombou. Isso. Foi. E após o São João também, que teve aquele feriado junto com... Sim, foi enorme No mesmo. dia 25 também bombou as estimações. E aí, viu, gente, atenção para os colegas que estão na cumulativa, vão fazer essas custódias civis pós-feriados. Relaxamento, relaxamento, relaxamento. Além de pegar mais casa, relaxamento, relaxamento, relaxamento. Ah, sim, eu peguei uma conversa aí, mas ainda tem o atendimento pós-custódia, né? E aí o atendimento pós-custódia que vai olhar para essas pessoas aqui, ó. As que foram soltas de 6 a 10 dias em diante. Então, esse potencial aqui de 14.721, 30% desses presos, pelo menos, que vão ficar pós-custódia. E aí eu não sei como é que está o regramento de vocês. O defensor da custódia civil, que é uma cumulativa, não é isso? Fica com a atribuição até quando? Até o dia que acaba. É só para É só para o ato da custódia. É só o ato da custódia. Isso, Então, cumprir o ato da custódia é o defensor da vara. isso. E aí o defensor o defensor da vara, Que aí pode ser o do judicial ou do núcleo de contestação. mas o núcleo de contestação é só quando a parte exequente tem defensoria, não é isso? Isso. Pronto. Aí, ou seja, Não é muito. Oi? Não é só, é muito. Entendeu? A maioria, né? Já é a maioria mesmo. Então, na prática, é o defensor da contestação. Na grande maioria dos casos. Isso. Certo. Então é isso, colegas também da contestação, que vão ter que atentar aí para o pós-custódia. Aí eu não sei se vocês já estão fazendo um fluxo, se não tiverem, é legal que façam. Para enviar
para os colegas da vara que vão ficar responsáveis por esse pós-custódia. E aí, principalmente observando, né, se soltou, se não soltou, para correr atrás, para procurar a família. Porque por mais que sejam poucos, você vê que tem gente que fica mais de 20 dias. E quem ficou mais de 20 dias, na real, é que não tinha mais como pagar. E aí você vê que era buscar uma prova, como eu disse, transformar o fato em prova. A situação de fato, que a gente sabe, as pessoas não têm como pagar essa dívida, em uma prova convincente para o juiz liberar. Esse é o trabalho que eu acho que a gente tem aí que realizar. Meninas, aí mais pergunta no chat? Tem, não tem? De Dr. Rodolfo. Certo. Gostaria de saber como proceder caso o custodiado esteja hospitalizado, por exemplo. A custódia postergada, a prisão pode ser mantida até o restabelecimento do preso? Boa questão. Isso até chamou muita atenção no noticiário semana passada, nos levou até a discutir isso e rever os procedimentos. Qual é o problema? Pensando primeiro na prisão penal. Você tem uns regramentos que são meio contraditórios. Tem um regramento do TJ com o do CNJ. Que, teoricamente, pelo CNJ, você teria que esperar a alta hospitalar para fazer a custódia. O problema na prisão penal e na prisão em flagrante, especialmente, é que aí você deixaria essa pessoa pendurada no flagrante sem decisão judicial por 20, 30, 40 dias. Tem altas hospitalares que levam meses mesmo. Por isso, tem uma orientação do TJ, que a Defensoria da Bahia também sempre seguiu, faz a custódia mesmo com a pessoa hospitalizada, quando tiver alta, pede para fazer uma segunda. Qual é a razão prática disso no penal? É que em vários casos você já consegue soltar a pessoa antes da alta hospitalar. Você solta a pessoa na custódia e ela vai se restabelecer o tempo que ela precisar, mas vai estar com liberdade provisória. Na custódia de mandado de prisão, tirando uma prisão temporária, que tem prazo determinado, seria menos mal esperar o restabelecimento do preso. No de família, que você tem um prazo determinado de 1 a 3 meses, você até poderia esperar para fazer a custódia depois, mas também você tinha que atentar ao prazo, né? O que é que acontece? O cenário de um preso civil hospitalizado é mais raro do que de um preso penal hospitalizado. Eu não sei se o colega está com algum cenário concreto em mente que até era legal ouvir. Ver se ele responde aí. Porque o que é o preso hospitalizado do penal? Ou agressão por populares ou da polícia. Isso não acho que vai acontecer no preso civil. Né? Então, se ele está hospitalizado, é porque por qualquer motivo, de repente, ele passou mal no ato da prisão. Infartou. Pode acontecer, não pode? Não esperava. Ou então vão acontecer os coma alcoólicos também no Festival da Virada, né? Os comas alcoólicos. Mas, tirando isso, você tem. É um cenário mais difícil. Mas então, lembrando, na custódia da prisão em flagrante, a gente acaba fazendo o ato sem o preso, para depois que ele se restabelecer, fazer uma segunda audiência, por causa da possibilidade que tem de soltar antes da alta, de argumentar com o estado de saúde para pedir uma prisão domiciliar, ou até uma liberdade provisória mesmo. Até fiz esse levantamento recente, uns 25% das prisões de hospitalizados você consegue liberdade provisória, ou seja, não precisa esperar a alta. Você deixaria essa pessoa presa, algemada, com um policial se revezando, até a alta, que poderia durar 30, 40 dias. Do que eu pesquisei até agora, nas prisões penais, o tempo médio até a alta é de 40 dias, é longo. Tem gente que vai ter uma besteira e vai ser solto no dia seguinte, tem gente que vai ficar internado 90 dias, tem gente que vai ficar internado até morrer, inclusive. Agora, na custódia civil, acho que dá para esperar. Sim, diga. Dr. Rodolfo disse que não é um caso concreto, apenas hipotético. Ele pensou no caso de coma. É isso, mas é para cumprir esse mandado, é isso. Eu pensei mais nisso, a pessoa infartou no momento do cumprimento do ato, ou porque realmente tem acontecido, o reconhecimento facial está tão miserável que pega a gente até em UPA. Então pode acontecer exatamente esse cenário.
Esse assistido chegou passando mal por um problema, foi visto no reconhecimento facial, deu entrada, perdeu a consciência, a polícia foi lá e cumpriu o mandado. Pô. Ainda não aconteceu nenhum desses, né? Aqui, não, né? Diga. Ainda não. A virada tá chegando, né? Ah. Certo. Boa. Carol pergunta aqui. Eva, repete aí, por favor, no microfone. Pode repetir. Dentro do exemplo trazido pelo colega que está assistindo remotamente do executado estar em coma, o estado de coma serviria como justificativa para ele não ter pago e, portanto, suspender, ainda que temporariamente, né, a possibilidade da prisão? Essa é uma boa pergunta, que bem ou mal, quando ele é preso pelo débito de alimentos, ele já é devedor e talvez já fosse devedor antes do coma. Por outro lado, o coma, de fato, o impede pessoalmente de adimplir a obrigação, só se for algum familiar para adimplir, né? Que é o familiar que paga na prática, né? Até porque ele vai estar sem acesso à conta dele, né? Mas, sim, me parece que é um argumento quebrador. Agora eu não tenho... Até tinha, agora eu não consigo pagar. Não sei se vai colar, mas diga. Doutora Luciana Freire faz os seguintes comentários. A dificuldade do pagamento na hora é somar a parcela vencida. Aí o juiz acaba por intimar o requerente para se manifestar. Inclusive, por esse motivo e pela tentativa de acordo, vai ser sempre benéfica a presença do requerente na audiência. Legal o comentário, bom ouvir vocês. Era uma das dúvidas que eu tinha, honestamente. Que eu só me toquei disso lendo um artigo publicado no IBDFan sobre essa presença. Se ela é melhor ou pior, né? Então, legal ouvir da colega também que tem a experiência de que considera melhor. O tempo da expedição de mandado até o cumprimento é longo. Eu já vi casos de que o mandado foi expedido em março e ele só foi preso em novembro. Teve essas prestações. E o débito estava atualizado até dezembro de um ano. Ele foi preso em novembro, ano que vem. Aquelas parcelas vincendas todas não estavam calculadas, entendeu? Então, a importância da presença do requerente, às vezes, é essa, de na hora ali poder atualizar, né? Porque senão o que é que acontece na prática? O juiz abre vista para a exequente se manifestar. Isso tudo demora, né? A nossa residente, ela era residente do TJ, saiu há pouco. Certo. E ela está aqui confirmando tudo, ela é isso mesmo. Aí abre vista para a parte exequente se manifestar. Isso tudo leva tempo, né? Para depois juntar isso aos autos, esse novo cálculo, entendeu? Para intimar ele do novo valor Que, por exemplo, atualizado. como eu sou fraquíssimo em família, antes de começar a pesquisar isso, eu achava que só podia ser os 3 últimos meses. Seja no momento do pedido ou seja no momento da prisão. Mas não, pode ser mais. 3 meses vencidos no momento e mais as vincendas, Custódia, que o débito foi calculado em 2023. Esse Até é do Azar, 2023. que foi quase no limite do mandado, que é 2 anos, né? Sim. Eu acho que eu não sei nem se eu botei isso aqui, que tem um provimento conjunto do TJ, né, que diz que o vencimento do mandado, a validade do mandado de prisão civil é de 2 anos. Não está passando agora? Acho que bloqueou. Mas, enfim, tem um provimento da Corregedoria do TJ que diz que o mandado de prisão civil deve ser expedido com prazo de até 2 anos e, no silêncio do mandado, o prazo é 2 anos. 24, né? Mais de um ano, Ou seja... Mas de coração, antes de pesquisar para isso, eu achava que eram só os 3 últimos meses. Não importa se demorou de cumprir o mandado ou não. É 3 meses de quando pediu a prisão. Aí o cara se lembra. Sim. O que não é reconhecimento vai até a casa mesmo e cumprindo o endereço, né? Aí outra razão de um estado de saúde precário e uma razão de domiciliar. De repente vai cumprir o mandado, o sujeito está acamado. Está debilitado. Pode ser. Pode acontecer. Só que às vezes pode ser um acamado que pode pagar. Aposentado, etc. Só que hoje em dia a gente desconta em folha, né, numa situação como essa. Nem vira prisão, não é isso? Se souber, por exemplo, se for aposentado, é mais fácil. Se estiver trabalhando, a mãe tem que saber para poder pedir o desconto em folha. Entendi. Nem sempre é fácil. Entendi.
Doutora Luciana continua. O mesmo juiz mandar prender e fazer a custódia não é um risco, é uma coisa muito boa. Isso, mas é porque ela precisa entender é o seguinte, foi a cabeça do penalista. Porque na cabeça do penalista e no juízo de garantias, eu preciso separar quem faz a custódia de quem faz o mérito, para não contaminar quem faz o mérito com as decisões que ele teve que tomar na custódia. Mas na família eu concordo, faz todo sentido. Pergunta de doutora Flávia Coura. Eu queria saber se existe algum impedimento normativo pelo TJ para que as custódias de prisão civil também sejam realizadas pela central. Pronto, boa. Se a gente olha a resolução das varas de garantias, e se a gente olha. Tem até um manual de orientação prática da vara de garantias que diz isso. As audiências de custódia de mandado de prisão civil não são da vara de garantias. E a resolução, que é 31 de 2024 do TJ, diz que vai ser do juiz de família mesmo. A única coisa que a resolução do CNJ dá a entender é naquele parágrafo do artigo 13 que eu mencionei, que quem fará a custódia é ou o juiz que expediu ou o juiz de garantias conforme a legislação judiciária local, a lei de organização judiciária local. Então, aí até daria a entender que poderia um juiz penal fazer. Como eu disse, assim, do ponto de vista da organização pela quantidade de custódias, não faria muita diferença de a gente absorver mais um, numa estrutura que já está bem montada, que é equipada para isso. E o defensor plantonista penal não tem muita expertise, mas com o tempo ia ganhar também. O pior dos cenários é não ter audiência, com certeza. Não, tranquilo. O que eu acho? Vai ter que se resolver isso. E eu acho que a resolução vai ser ficar no nosso colo no plantão penal. Eu acho. Nos recessos e feriados. Eu acho que agora, André, o plantão penal tem a custódia e os expedientes penais, tipo preventiva temporária e habeas corpus de primeiro grau, mas eu acho que está um segundo juiz não penal. Eu acho que é isso. Vocês têm essa percepção quando vocês entram com as medidas no plantão não penal? Se era o mesmo juiz que está fazendo a custódia? Mas a impressão que eu tenho é essa, que agora estão só os expedientes penais. Veja. É bom. Valeu, pessoal que está online aí. Acho que tinham respostas, tinham perguntas não respondidas ainda. E aí, Suelen disse que caiu e perdeu o chat. Lorena, do interior, e Nathalie, certo. Certo. Então, quem não teve suas perguntas respondidas ainda, reenvia aí, por favor, no chat. Lorena. Tá. Lorena Barreto. No interior, na atuação judicial, nós acompanhamos a parte exequente e somos intimados para acompanhar também os executados presos que não tenham advogado constituído. É bem complicado, porque as teses de defesa para o executado, como, por exemplo, de não cabimento da prisão se o exequente atingir a maioridade, são refutadas por nós na quase totalidade dos processos em que acompanhamos os exequentes. Sim. É o que você falou da mentalidade. Isso, exatamente. Sem dúvida nenhuma, viu, Lorena? E aí a gente tem alguns desafios aí. O primeiro, mais simples, é que pode ser um caso de impedimento mesmo, que você fez a execução, então é impedimento. Fora isso, mesmo você não sendo impedida nesse caso, mas você está com a mentalidade de exequente. Então, vai ser um desafio em cada comarca a gente regulamentar quem faz essas custódias. Em Salvador é até mais fácil. Tem núcleo especializado de contestação. E até vou fazer um comentário interessante sobre isso. Vou interromper aqui. Claro. Aqui em Salvador, o colega que que está defendendo a exequente, ele fica impedido para fazer a custódia. A gente está adotando esse entendimento, né? Não, claro, tem que ser. Então, assim, no interior é mais difícil, porque às vezes só tem dois colegas, uma atuação no penal, não penal. Vai sobrar pro colega do crime aí. Não, eu até acho, não sou da. Não, a gente não manda no interior, né? Não tem gerência no interior, mas a lógica diz que aí vai ser o colega do crime, que é o único não impedido. E é um ato urgente e relacionado com liberdade. E aí, o que eu acho que é o desafio de organização da gente? O que Lorena toca é um problema que a gente tem na custódia. Eu
No começo eu tinha resistência quando eu substituí na auditoria militar e quando eu também fiz defesa administrativa de policial. Eu pensava, peraí, como é que eu vou fazer audiência de custódia de manhã, dizendo que teve tortura policial, e de tarde vou defender o policial na corregedoria? Era um negócio meio complicado, né? Meio esquizofrênico. Agora, dá para fazer. Por quê? Dá para fazer pelos motivos errados. Por que pelos motivos errados? Pela experiência que a gente tem, o que chega nas corregedorias para a gente defender não são essas violências, são outras coisas. Então, não está tendo conflito até agora na prática por isso. O que chega para a gente fazer defesa administrativa e policial é deserção, principalmente. E, normalmente, as deserções que eu vejo como crime militar mesmo, porque o abandono de serviço do policial civil ou do profissional civil, você perde o cargo, tchau. Quem abandona o serviço militar é crime militar, deserção, fica com mandado, procurado. E, às vezes, essas deserções é o cara que ele tinha um problema de saúde mental, pediu afastamento uma vez, pediu duas, conseguiu, a junta deu, a junta não deu, a burocracia engoliu ele e ele pira de vez e larga. Ou faltas administrativas menores, de atraso de serviço, de falta a serviço, de não comunicação. Uma outra coisa mais complexa chega e mesmo essas complexidades, pelo menos até agora, não, por isso eu digo pelos motivos errados, o que deveria estar tramitando nas corregedorias, se tiver, não vem para o defensor público. Ou todos esses estão tendo advogado por coincidência, ou não está chegando mesmo da corregedoria da PM até a gente. Diga. Ela continua. Certo. Não é apenas não é apenas a mentalidade. É uma questão que você atua com aquele juiz e vem argumentando no sentido de cabimento da prisão e chega lá você mesmo falando o exato oposto. É uma questão de coerência do defensor diante daquele juiz. Concordo, coerência, credibilidade, isso mesmo. Concordo. Thaís coloca que aqui em Salvador não é somente o núcleo de contestação que faz, porque o núcleo só atua quando a defensoria está com o exequente. Certo, é. Aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar, e quer dizer, vocês precisam trabalhar, né? Mas como vocês vão chegar a esse consenso de como fazer. Mas eu concordo com foi Lorena aí, né? Da coerência. Agora foi Luciana Freire. Pronto, Luciana Freire e Thaís, e aí Luciana é quem fala da coerência, né? É isso. Sem dúvida, coerência e credibilidade. Foi o exemplo que eu dei aqui mais cedo, que eu fui zoado anos um dia que eu pedi uma preventiva numa medida protetiva, né? Já depois de um descumprimento reiterado de protetiva. E aí, o que é que acontece? A gente precisa construir um fluxo interno para evitar essas incoerências em que a gente pode cair. A gente está percebendo só esse ponto agora, mas tem vários outros dentro da defensoria em que esse dilema vai se repetir, né? Um desses foi esse que eu mencionei, da defesa da vítima da violência doméstica, que aí a defensoria já resolveu há mais tempo. O dilema que a gente tem agora é esse. E aí? Quem vai fazer essas custódias do preso civil? Como essa pessoa, como essa defensora, como esse defensor vai poder fazer uma boa defesa sem se contradizer, sem perder credibilidade e com a mentalidade adequada também. Com tudo isso eu concordo. Tudo isso é parte do jogo. Júlia Abreu colocou, aqui na capital, nem sempre o executado está pelo núcleo, às vezes está pelo judicial, se o exequente estiver com o advogado. E temos o mesmo problema das teses. Sim. E aí, primeiro, pelo que eu sei por alto, você tem duas cumulativas. Vocês têm cumulativas, uma só? Duas? Pronto. É semelhante à nossa da defesa de policial também, que são duas concorrentes com a NPP. Então, vocês têm duas cumulativas fazendo custódias de preso civil e alguns dos defensores habilitados para fazerem essas custódias, eles têm essa dificuldade. Mas eu vou provocar um pouquinho mais. Eu acho que no caso da capital, de núcleo de contestação e de judicial, o fato de o judicial de vocês também fazer defesa de réu já gera esse problema. A custódia é só, digamos assim, o exemplo máximo e o exemplo novo. Mas esse dilema para vocês de família judicial já existe. Porque pela organização, que eu sei que são menos na contestação do que no judicial, né?
pela organização interna da gente na defensoria, vocês já estão tendo que fazer os dois papéis, mesmo sem custódia. E aí, se é o caso de vocês reverem isso, aí realmente eu vou. Miserável, né? Chamaram esse cara pra quê aqui hoje? Tirar nossa paz. É. Mas como é? É a liberdade de quem não tá no núcleo, né? É a liberdade de quem não tá no núcleo. Adriano coloca, foi uma consideração anterior, Aham. exatamente isso. Essas custódias deveriam ser realizadas pela central, por já estar estruturada. Vamos lá. No fim de semana, super concordo. No dia da semana, não concordo. Porque eu acho que aí você tem, principalmente na hora de provar o pagamento, né? No juiz da custódia não vai soltar. Então, eu acho que nos dias úteis, a vara que expediu o mandado está muito mais aparelhada para processar isso do que a vara de garantias. E lembrando que a vara de garantias, nos dias úteis, já não detém essa competência mesmo. Nathalie, tem as situações também que o executado não está sendo representado por advogado nem pela defensoria nos autos, e a defensoria é obrigada a atuar somente para representá-lo na audiência de custódia. Nesses casos, encerrada a audiência, em tese, a defensoria deixa de atuar em favor do preso. Nesses casos, como fica a questão de eventual HC? Pronto, boa, vamos lá. O que é que eu acho aí? É porque, de novo, aí eu vou pensar muito com a cabeça do penal. Então me corrijam se eu estiver errado. Como eu sempre vi a audiência de custódia no penal com uma porta de entrada para a própria defensoria também, se ele não está representado por ninguém e passou na custódia por nós, virou nosso. Diga aí, André. Tá, não, beleza, diga aí. Não, é porque eu acho que gira em torno também dessa discussão. O plantão Hum. do judiciário no final de semana continua sendo um juiz só. E eu estou falando com um amigo meu juiz aqui, ele disse que em um plantão que ele fez, ele recebeu a prisão civil de um devedor de alimentos e ele fez a audiência no plantão. Ele fez, ele recebeu e fez. Esse ano? Agora, não sei, eu acho que foi ano passado. Ah, tá. Não sei com relação a essa regulamentação, se realmente já tem alguma regulamentação, parece que não, né? Ano passado. Entra nessa. Acho que quando mudou para vara de garantias também, já foi a preparação para isso. Eu acho que no plantão, de verdade, no plantão eu acho correto fazer, como o André falou, pior é não ter. Isso. E no plantão ele vai ter atribuição. Eu acho também, Sendo um juiz só, fica mais claro ainda. E o nosso plantão já está estruturado para isso, a gente não vai pedir que os colegas do não penal venham fazer só essa audiência, não, a gente faz. Viu? Mas eu acho que é o justo, né, fazer. Mas me diga mais, eu acho que ficou alguma coisa que a gente pulou. Não? É de Nathalie. E como fica o caso do HC, quando a defensoria não atua no processo? Pronto, beleza, deixa eu retomar. O que é que eu acho? De novo. Vou pensar muito com a cabeça do penal. Como eu vejo a audiência de custódia como uma porta de entrada para a própria defensoria, e de fato ele foi preso e não está sendo representado por ninguém. Mas se ele já passou por audiência de custódia conosco, virou nosso. E aí o que eu diria, já que a distribuição de atribuição de vocês, o defensor da custódia, por exemplo, da capital, encerra a atribuição na custódia, o HC do defensor da vara. No interior, vai ser a mesma coisa. Quando acontecer o problema do impedimento, de ser o defensor de família, aí vai para o substituto. Eu acho. Mas aí eu sei que é muita coisa para a gente pensar e definir organizacionalmente, né? Mas respondendo de bate-pronto é como eu penso, ou seja, não era representado por ninguém. Fez a audiência de custódia com a defensoria, virou da defensoria. Claro que tem os cenários, e se for uma precatória e a origem for uma comarca sem defensoria? Mas fora desses casos, se tem defensoria funcionando, oficiando perante o juízo que decretou a prisão, tornou-se da defensoria o caso ao fazermos a custódia dele.
Base legal, por enquanto, vozes da minha cabeça, mas é como eu penso assistência jurídica integral e gratuita, entendeu? Ou é porque a atuação não penal, a gente atua por provocação, diferente do crime, né? Tem que ter Certo. procura, demanda, e a gente avalia critérios outros, como a hipossuficiência, por exemplo. Tá, beleza. Entendeu? Então, Tá. entram outras questões. Não, beleza, mano, tudo bem. Eu até considero que o defensor pode fazer essa Acho que até avaliação. Luciana colocou isso aqui também, que eu tinha pensado. Não foi? Tá, A questão que a gente avalia o critério da hipossuficiência, por exemplo. justo. E aí eu acho que justo que avalie. Se bem que eu não sei se na resolução da hipossuficiência, pessoa privada de liberdade é vulnerável presumido, né, não? Não lembro. Só olhando. Aqui tem umas vulnerabilidades lá presumidas, né? Mas enfim, beleza. Que avalia a hipossuficiência? Justo. Fora isso, passou no teste de hipossuficiência, acho que se tornou nosso. Olha que questão interessante. Uhum. Até para o final de semana, o plantão de final de semana, o juiz poder fazer essa audiência de custódia, o mandado de prisão desse processo de execução de alimentos, ele é sigiloso. Aí cumpre o mandado na sexta-feira. Aí o juiz do final de semana quer fazer, mas ele não tem sequer acesso ao processo. Nem o juiz acessa. Ele está me falando que não. Nem o juiz acessa. Porque eu acho que o cartório da vara de garantias, eles não têm, eu acho que essa funcionalidade aí de tirar, enfim, de cadastrar eventualmente a defensoria ou de baixar o sigilo de um processo do qual o juiz do final de semana ele não é competente naquele Sim, processo. é, isso. Entendeu? Então tem esse problema. Sim, mas aí tem que se resolver. Então, aí é problema do sistema que opera o sistema econômico. Isso, Então, isso. Daria para habilitar. a questão é essa. Ai, ai. Sim, aí mais algum, gente? Diga, claro. Ah, vamos dizer que a gente fizesse a custódia civil no plantão penal. A gente teria que comunicar ao defensor da vara de família. Porque só explicando como é que a gente fazia. Agora que virou vara de garantias, na capital o processo fica com a gente por mais tempo. Só o júri e violência doméstica, que depois da custódia vai direto. Qual é o fluxo que a gente adota em Salvador? Toda prisão mantida, se já saiu da vara de garantias, a gente comunicava antes, né, com mais frequência, a gente comunica pro defensor da vara, que atua ali. Olha, fizemos uma audiência de custódia de fulano de tal, a prisão dele foi convertida em preventiva, segue para apreciação. Se vai fazer HC, se não faz, teria que ser um fluxo semelhante. Na capital, a gente tem estrutura suficiente para isso, para o servidor plantonista, que assessora os defensores no plantão, a servidora aí, no caso, Manu, mandaria um e-mail para o defensor da vara de família correspondente, cujo mandado foi cumprido no fim de semana e que a audiência de custódia manteve a prisão. O fluxo interno seria esse. E aí caberia ao defensor da vara avaliar o critério de hipossuficiência, por exemplo. Mas me parece que não é preciso que o defensor da vara de família espere a família desse preso procurar. Eu acho que passou por nós na audiência de custódia e, justo, avaliada a hipossuficiência e constatada, tornou-se nosso. Adriano coloca, a custódia é para verificar apenas a situação da prisão. Não se discute pagamento nessa audiência. Veja, o que acontece? De novo, antes de ser convidado para essa capacitação, eu não sabia nada da audiência de custódia, da prisão civil, sei um pouquinho das outras. Mas, quando eu fui levantar os dados e me informar, Adriano, eu vi que sim, se discute muito, na verdade. E outra, pelo menos a questão básica, se é discutir legalidade da prisão, o pressuposto é que o título ainda existir tem que ser discutido se já está pago, né? Imagina que ele acha que não cabe negociar, sentar, fazer acordo, é exequente, mas ao menos dizer esse mandado não vale mais porque essas parcelas objeto da decisão estão pagas, aí não tem como não discutir isso. A questão é como é que a gente vai conseguir, em tempo hábil, obter a prova disso.
né? Mas, de novo, antes de ser convidado para essa capacitação, de prisão civil, eu não sabia nada e fui chamado basicamente porque trabalho com audiência de custódia. E aí fui me virar para estudar e para entender e para contribuir com a experiência do penal para o fluxo do civil, né? Mas diga aí, o que mais? Não, agora acabou. Uma coisa que a gente já teve foi uma situação que era de uma carta precatória e os familiares pagaram e a gente conseguiu comprovar o pagamento na audiência, porque como era em outra cidade, ia demorar o atendimento em outra cidade de outro estado, a família queria que a gente fizesse logo para ver se já mandava o pedido para liberar. E aí, realmente, não foi o juiz da custódia que analisou, mas a prisão foi levantada em 2 dias, porque foi quando chegou a precatória. Mas juntou nos autos da precatória, É, na audiência, e isso, devolveu a precatória. Exatamente. Ou seja, a custódia serviu para isso. Ainda que ele não tenha soltado. Se fosse na própria vara, soltava na hora, provavelmente. Não, mas é isso, é importante. Porque quando eu falo, né, da prisão, justamente isso é para evitar que a audiência de custódia se torne uma formalidade. Tem momentos que ela vai ser, não vai ter jeito, vai estar tudo certinho, o cara está devendo mesmo, não pagou porque não quis, agora te vire, não deu tempo de pagar. Mas vão ter várias situações ou que já está pago, ou que ele vai provar que não tem como pagar. Tem várias hipóteses que podem surgir na custódia, né? Não é que todas irão, mas tem várias que podem. E aí, meninas, meninos, mais alguma questão? Aqui no chat acabou. Pronto. Então, pessoal, muito obrigado pelo interesse, pela atenção de vocês. Muito obrigado para as colegas, para os colegas servidores estagiários do online que, depois da timidez inicial, fizeram o debate ficar super rico. Aprendi um bocado aqui com vocês e espero ter contribuído para essa batalha que vocês têm, que é organizar um fluxo novo. A gente passou por isso 10 anos atrás, né? Agora a gente já está calejado. Vocês estão passando agora pelo que a gente passou há 10 anos. E mesmo tendo passado há 10 anos, esse ano a gente teve um desafio novo, que foi vara de garantias, que foi cumprimento de mandado também, presos da região metropolitana, enfim. A gente está sempre tentando melhorar e sempre aprendendo para isso. Gente, muito obrigado. Diga, pode falar, claro. André. Ou é precatória se for de fora, não é isso? Exatamente. Então, minha gente, é isso. Obrigado aí pela atenção. Agradecer aqui a Mariana e a Suelen pelo convite, pela troca, pelo aprendizado. Desejar a vocês aí sorte nessa condução desse serviço novo e cumprimentar aqui colegas servidores e estagiários queridos. Obrigado, minha gente. Boa tarde para vocês.